Boa noite. Boa noite. Quero trazer um abraço bem especial e bem apertado hoje lá da Coloninha, do Manuel Francisco da Luz, de toda a equipe de trabalhadores de lá e da equipe espiritual de lá também. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante importante e muito bonito ao mesmo tempo, que são as marcas que nós deixamos e as marcas que recebemos da vida quando estamos encarnados. Então ele se baseia no Vinha de Luz, livro Vinha de Luz, capítulo 8, ditado por Emmanuel, por Chico Xavier. E nesse capítulo em especial, Emmanuel ele nos ensina que todas as realizações humanas, elas possuem marcas próprias, tanto no material quanto no espiritual. Então, começando para dar um exemplo do material, quem aqui não conhece isso aqui? A gente conhece pelo nome, mas a gente não fala, esponja de aço. A gente fala a marca, porque a marca, nesse caso, se tornou mais do que o próprio produto. E, por exemplo, um outro exemplo que eu dou, se a minha esposa pede para eu ir no mercado comprar amido de milho, por exemplo. Eu vou ficar me batendo lá um tempão, vou ficar 1 hora, provavelmente vou voltar para casa e dizer, não tinha. Mas se ela fala, vai e compra maisena, pronto, fica tudo mais fácil. Então são exemplos de marcas são criadas todos os dias, algumas fortes, algumas nem tanto, mas elas viram sinônimo de alguma coisa, elas comunicam alguma coisa. E no espiritual acontece algo muito semelhante. Só que no plano espiritual, ou para nós espíritos, as marcas são construídas através das nossas vivências e das nossas experiências. Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, algumas dessas marcas, elas são formadas pelas nossas dores, outras são formadas pelo sofrimento, que podem gerar até cicatrizes, outras pelo nosso profissional, por exemplo, às vezes existem profissionais que são reconhecidos por causa da sua trajetória, o que eles construíram, eles acabam desenvolvendo uma marca própria através da sua profissão, e também, por que não, criar uma marca através de um talento. Nesse caso aqui, a gente está vendo um talento relacionado a um músico, mas poderia ser um escritor também. E, nesse sentido, dando um exemplo de como uma marca pode se tornar muito evidente para um escritor, tem um exemplo muito legal aqui, que em 1932, Chico Xavier causou um verdadeiro rebuliço no mundo literário, quando ele psicografou uma coletânea de poemas de vários autores portugueses, só que desencarnados. E aí eu digo que causou esse alvoroço todo porque especialistas da Academia Brasileira de Letras começaram a estudar esse livro e começaram a perceber algumas coisas bem interessantes, começaram a identificar coisas bastante que despertou muito atenção. E nesse mundo literário, vocês sabem, cada escritor possui a sua marca própria. É como se fosse uma impressão digital, que aquele escritor tem aquilo daquela forma, o outro é diferente. Às vezes, para mim, por exemplo, que eu sou mais de uma área técnica, é difícil identificar isso, essas sutilezas. Mas existem especialistas que conseguem descobrir as sutilezas, por exemplo, dessas obras, assim como aqueles especialistas que olham uma obra de arte, uma pintura, por exemplo, e sabem, através dos traços, que tipo de pintor, que tipo de artista trabalhou ali. São exemplos de marcas. Então, nesse caso aqui, eles começaram a perceber essas marcas nos poemas e pensaram, puxa,
como que um jovenzinho que malmente tem a 4ª série, o Chico Xavier, na época, muito humilde, que malmente sabe as coisas literárias ali, só o básico, consegue escrever alguma coisa com tanta profundidade. E outra, os amigos ali da Academia Brasileira de Letras reconhecendo algumas características importantes, né? E ficou essa dúvida, como que um jovem poderia fazer isso tudo? Monteiro Lobato, inclusive, na época, ele falou, o Monteiro Lobato estava encarnado, e ele falou essa frase que se tornou muito famosa depois. Se Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras. É lógico que o Monteiro Lobato estava fazendo uma provocação, porque provavelmente ele já estava entendendo o que estava passando nos bastidores, que eram mensagens do plano espiritual. Só que em 1932 isso ainda era um tabu. Então ele precisava, na verdade, plantar a pulguinha atrás da orelha, que na verdade nem era uma pulguinha, era um elefante atrás da orelha, porque as pessoas ficaram com uma dúvida enorme daquilo, como que os espíritos poderiam ter ditado poemas tão lindos. Então esse é um exemplo das marcas espirituais, que são as marcas que nos fazem reconhecidos. E por falar nisso, nós que estamos aqui nesse sábado, dia 11 de outubro, quais as marcas espirituais nós já reconhecemos em nós? Quais as marcas você reconhece em você? Quais marcas a gente quer cultivar daqui para frente, nos próximos anos, e como nós vamos querer ser reconhecidos? Porque esse é o ponto da discussão hoje, da nossa reflexão. Nós estamos construindo o que nós somos através das nossas vivências e através das nossas experiências. Voltando para o livro Vinha de Luz, que a gente está no capítulo 8, Emmanuel revela: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É o início da fala dele nesse capítulo, que é a declaração final dele na carta aos Gálatas, onde ele expressa que não quer mais ser incomodado por aquelas discussões que estavam acontecendo ali naquele momento sobre circuncisão e sobre outras coisas. Ele estava demarcando, na verdade, que as marcas do seu corpo, já como ele estava com as cicatrizes e o sofrimento que ele trazia, ele estava dizendo que aquelas evidências eram as marcas de que, não só marcas, mas também identidades dele como servo de Jesus. Então, ele, na verdade, ele está convidando, nesse capítulo, a gente a refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas, que vão se tornar marcas. Então, Paulo teve muitas marcas na vida, e todas ancoradas com muito trabalho e muito sacrifício também. Vocês conhecem a história de Paulo. Ele teve na encarnação 2 momentos. A vida dele estava dividida entre Saulo e depois Paulo, e a gente vai só relembrar aqui rapidinho como Saulo, ele era aquele doutor da lei, ele buscava seguir a Deus, isso é inquestionável, mas do jeito dele, seguindo as leis e o que ele aprendeu. E ele era bem radical, inclusive, na verdade. Ele trazia as marcas também de um espírito muito aguerrido e com aquela forte convicção naquilo que ele acreditava. Mas ele era um doutor da lei, com um determinado poder, inclusive, né? E ele percebeu ali naquele momento que Jesus pregava que sua crença e os fundamentos da sua fé estavam sendo ameaçados por aquele jovem
humilde, jovem galileu franzino. E ele começou a perseguir, e ele começou a achar que ele tinha que impor a sua verdade com cada vez mais força. E ele acaba sendo cada vez mais violento nessa busca e nessa aniquilação e nesse desejo dele fundamentar a sua fé com cada vez mais força, e ele começou a perseguir cada vez mais os seguidores da Boa Nova. Foi assim, inclusive, com apóstolos de Jesus, como Pedro, Tiago, João, e em casos mais extremos, como vocês vão poder ler no livro Paulo e Estevão, o próprio Estevão, que acabou sofrendo com a própria vida. Então, eram atitudes e ações dele, e essas marcas dele eram impressas no seu perispírito e no seu espírito, na sua maneira de ser, aquela maneira aguerrida e tudo mais. Ele estava imprimindo marcas que não eram muito boas na vida dele. E Saulo agiu assim até aquele grande dia que vocês já sabem, que foi o dia mais marcante da vida dele, o dia que ele encontrou Jesus, porque ele estava indo para Damasco, então ele encontrou Jesus no deserto, e isso é descrito no livro Paulo e Estevão. Muitos de vocês eu tenho certeza que conhecem, e quem não conhece eu recomendo ler esse livro, porque é o tipo de um livro que é capaz de mudar a tua vida, de mudar a maneira com que você pensa. Então digamos, é um aperitivo daquele evento grandioso que quando Paulo encontrou Jesus e transformou a sua vida, nós também, através desse livro, somos colocados nesse cenário. Então é um livro que é bem forte mesmo e é capaz de mudar a gente. Então, imaginem vocês, Saulo frente a frente com aquele que ele considerava um usurpador, aquele que feria, na visão dele, feria as leis que ele defendia. Só que dessa vez, Jesus não apareceu para Saulo como aquele carpinteiro humilde, aquela pessoa doce, bem amorosa, claro, com todo o amor, ele chegou com todo o amor possível, mas ele veio com toda a sua majestade. Ele veio como o governador planetário mesmo, com toda a sua majestade e ostentando essas características do seu governo de amor na Terra. E esse encontro, eu já falei, foi perto de Damasco. O Paulo, ele estava a cavalo e ele chegou a cair do cavalo no chão. E Emmanuel relata para a gente que quando ele caiu, ele inclusive ficou cego, porque a luz era tão intensa, a luz que envolvia, mais brilhante que o sol. E aí ele inclusive ficou cego e atônito. O que está acontecendo? Imagina o susto que ele levou. E ele percebeu uma presença ali, ele não estava vendo, mas ele percebeu uma presença. Com certeza, o perispírito de Jesus tocou ele de forma muito, muito forte. E essa voz, ele só escutou a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem sois vós? E essa voz respondeu: eu sou Jesus, aquele a quem persegues. E, segundo a descrição também de Emmanuel, o Saulo ele sentiu toda aquela sua força interior, toda aquela empáfia, sabe, aquela coisa dura que ele vinha colecionando ao longo dos anos para manter aquela posição dele como doutor da lei. Ele viu toda essa força se quebrar instantaneamente. Então aí a gente já consegue imaginar um pouquinho a força que foi esse encontro, porque
imediatamente também ele sentiu um remorso e uma vergonha muito grande pelas perseguições. E ele sentiu também um profundo arrependimento por tudo aquilo que ele tinha feito. Vocês vão me perguntar, mas como que ele, tão forte, tão sabedor disso, de repente ele teve remorso, arrependimento e tudo mais? Essa é a força de Jesus, a força de transformação, que é capaz de nos tocar das maneiras mais profundas que a gente nem imagina ainda. Como isso pode se dar? Como esse mecanismo pode se dar? Então ele sente, segundo ainda o relato de Emmanuel, seu coração sendo queimado de dentro para fora por aquela luz, removendo escamas de orgulho, de anos de orgulho, de intransigência dessa alma dele. E aí ele percebeu que Jesus não poderia ser aquele usurpador que ele imaginou, que ele imaginava ao longo dos últimos anos. E ele percebeu de uma maneira muito bonita que ali se tratava do Messias, aquele prometido e tão aguardado não só para ele, mas para todos os que seguiam, todos o que ele tentava doutrinar, todos os que ele tentava ensinar. Então, aquele Messias tão aguardado estava ali na frente dele. Então, gente, Paulo, na verdade, imagine antes disso, né? Porque ali a gente está falando de Saulo ainda, mas aí, imagine a cabecinha desse homem, né? Isso, com certeza, do jeito que é relatado no livro, deixou marcas muito, muito profundas nele, que fez ele até mudar de nome. Aí, então, agora a gente já vai começar a falar de Paulo, porque ele mudou o nome justamente para tentar se afastar dos erros do passado e começar a imprimir uma nova marca para a vida dele. E ele foi muito corajoso. Olha a coragem desse homem, e muito determinado, porque antes ele era um juiz poderoso, ele tinha todas as pompas, todo o suporte, as pessoas praticamente idolatravam ele como doutor da lei. E agora, como Paulo, a vida dele ficou bem bagunçada, porque ninguém mais queria andar com ele. Por onde ele ia, ele era ridicularizado, porque imagine, o pessoal via uma mudança tão grande na maneira dele pensar, que o pessoal fala, nossa, esse aí não vou nem falar com ele, esse aí ficou louco, com certeza, endoidou. Mas na verdade não. Ele foi preso várias vezes, quando começaram a daí dar razão, ou ver que não era um louco ali, mas que ele estava falando sério. Prenderam ele muitas vezes, ele foi torturado, e ali ele começou a adquirir muitas marcas no seu corpo, através das chibatadas, através do sofrimento, marcas inclusive físicas no seu corpo. Mas ele não deixava de ser um seguidor de Jesus. Imagine a coragem e a fé desse homem. Ele cumpria o seu novo ministério, vamos dizer assim, com muita alegria. E nada mais o molestava. Essa é a razão dele ter falado ali, que nada molestava mais, porque ele trazia agora no coração as marcas do Cristo, que são as marcas do serviço, a marca do amor, da empatia, das curas, porque Paulo fez muitas curas também, e principalmente as marcas da mudança, que esse é o maior exemplo para nós que estamos aqui hoje. Uma outra história muito bonita relacionada a Francisco de Assis, que assim como Paulo também, ele traz as marcas do Cristo, e a história da construção dessa marca também é muito bonita. Ele nasceu em Assis, na Itália, em 1181 ou 1182, isso aí não está muito claro na história também, como Giovanni di Pietro di Bernardone. E ele era filho de um pai muito importante na época, comerciante de tecidos. Pensa num homem que tinha todas as posses, todo o dinheiro, ele era muito importante ali na região da Itália.
E ele tinha muito dinheiro, só que uma frustração muito grande, porque a família dele não tinha títulos. E naquela época, não fazia muito sentido a pessoa ter tanto dinheiro e não ter título nenhum. Porque era inclusive uma ameaça, porque se ele não tivesse título, ele poderia perder tudo do dia para a noite e tudo mais. Ele tinha essa frustração. Agora, só existiam historicamente duas maneiras de conseguir os títulos naquela época. Uma é se tivesse o sangue, o que se chama de sangue azul, né? E a outra é se a pessoa fosse para a guerra, por exemplo, um cavaleiro muito talentoso, habilidoso, fosse para a guerra e ajudasse o rei na conquista de terras, na conquista da parte política e tudo que era envolvido nas guerras naquela época. Só que o pai do jovem Giovanni já tinha uma certa idade, ele não tinha como ele ter esse talento todo nas guerras, mas ele teve uma ideia. Eu vou investir no meu filho, então, comprar os melhores cavalos, as melhores indumentárias, o treinamento, investir em bastante treinamento, porque, se tiver uma guerra, ele vai, mostra o seu talento, conquista, e ele pode ser um dos cavaleiros reais. E os cavaleiros reais, na época, eles ganhavam, além de títulos, ganhavam terras e faziam parte, como diz, do clube. Começavam a fazer parte do clube. Era uma forma de ganhar os títulos. E essa guerra veio. Entre 1202 e 1203, o jovem Giovanni participou da guerra entre Assis e Perugia, só que nada deu muito certo. Ele foi preso já no início, foi torturado, ficou lá preso por mais de um ano, e aí ele retornou, depois que ele foi capturado e preso, ele retornou, e doente, abalado, ele começou um processo de reflexão espiritual. Ficou na casa do pai dele e tudo mais, começou a ter essa reflexão. Muito provavelmente por conta de tudo que ele passou na guerra, todos os horrores que ele viu, quando ele voltou para a guerra, ele começou a pensar um pouco mais se aquilo fazia sentido para a vida dele ou não. A chama, com certeza, ele já de outras vidas, ele já vinha com algo diferente no seu perispírito, na sua maneira de ser. E nas andanças dele, ele gostava muito de andar, natureza, animais. Em 1205, ele sentou do lado de uma igrejinha que estava em ruínas e estava descansando lá, e ele escutou a voz do Cristo dizendo: Francisco, restaura a minha igreja. Ele acordou, ele olhou para trás e viu a igrejinha ali caindo os pedaços e falou: poxa, restaurar essa igreja, né? Ele entendeu errado, né? Mas ele falou: vou restaurar. E aí começou, foi o primeiro passo de uma missão muito maior, e ele começou ali, reuniu os amigos, pediu ajuda ali para todos, usou bens da família também e deixou aquela igreja um brinco, como diz o outro, muito, muito bonita. E com tudo isso, ele começou também a ajudar os pobres, ajudar os leprosos, e isso começou a desagradar o pai dele profundamente. Isso aí, imagine, ele já estava gastando bens da família e tudo mais, ele voltou da guerra, não teve sucesso, a família não conquistou os títulos, desagradou. E em 1206, diante do bispo de Assis, ele é uma passagem muito famosa também, ele se despiu de todas as vestes e renunciou à sua herança junto com seu pai e falou que o pai dele, a partir daquele momento, era o Senhor Jesus, Deus do universo. Ele era apaixonado pelo Evangelho e ele não queria só continuar lendo e estudando o Evangelho. Ele queria exercer o Evangelho na sua essência, porque ele entendeu que o Evangelho era ação. E segundo as palavras dele mesmo, ele se casou com a irmã Pobreza, de novo, cuidando de pobres, de leprosos. Mas em 1209, ele começou a ter algumas ideias de formar uma ordem
e ele tinha muitos amigos influentes ainda, e ele pediu para alguns amigos, olha, me apresenta para o Papa Inocêncio III. E ele conseguiu uma audiência com o Papa, levaram ele até lá, mas o pessoal que estava antes de apresentar para o Papa viu que ele estava muito maltrapilho, estava com aparência de mendigo, e esse encontro não aconteceu. Mas veja bem como a espiritualidade trabalha nesses casos. O encontro não aconteceu, mas à noite, ou uns dias depois, o Papa Inocêncio ele teve um sonho. E nesse sonho, ele via que a Basílica de São João de Latrão estava prestes a desabar. E quem que estava segurando as pilastras da Basílica para não cair? Um jovem maltrapilho, simples, com uns amigos meio esquisitos. E ali ele pensou, puxa, chama aquele Francisco que eu quero conversar com ele. E aí houve esse encontro, Francisco pediu para o Papa Inocêncio III para ele a permissão verbal para ele formar a ordem, e ele formou a ordem e o resto da história vocês conhecem. Em 1224 ele recebeu os estigmas de Cristo no Monte Alverne, e 1226, aos 44 anos, ele desencarnou em Assis. Francisco de Assis, assim como Paulo, trouxe para o corpo físico os estigmas, as marcas que representavam a união mística com Cristo. Então, gente, é fantástico esse tipo de história de vida das pessoas que se dedicam à caridade e à benevolência, né? São histórias realmente fantásticas, e vocês viram. É uma trajetória, se vocês pegarem uma trajetória, é uma construção baseada em muito trabalho, em muitos sacrifícios. Essas coisas não são simples, elas não são fáceis, precisam muito trabalho. E no Espiritismo a gente aprende desde cedo que não existe perfeição desde o início. Então, as marcas, elas são construídas ao longo dos anos, ao longo das nossas vivências, novamente, né? De novo, nós nascemos simples e ignorantes. Quem ensina isso, nascemos simples e ignorantes, também é um espírito muito familiar para nós, espíritas, que teve uma trajetória de erros e muitas dificuldades também, que é o Emmanuel, mais conhecido como o mentor do Chico Xavier, mas coisa que poucas pessoas no nosso círculo sabem também, que além de mentor de Chico, ele é membro da Falange do Espírito de Verdade e participou da codificação espírita, porque se vocês olharem no capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, ele já aparece ali. A gente está acostumado a ver Emmanuel como autor de livros como Paulo Estevão, como Pão e Vida e tudo mais, há 2000 anos. Então, ele tem ainda, como Emmanuel mesmo, uma história antes do século XIX. Enfim, vamos voltar um pouquinho à época de Jesus na Galileia, porque esse livro também narra histórias fantásticas nesse sentido. Emmanuel nos conta, nesse livro há 2000 anos, que a partir dos seus erros, de tudo que ele errou, ele construiu uma história também muito bonita. Na época, ele era o senador, o poderoso senador Publius Lentulus. E o senador romano, ele tinha muito prestígio mesmo. Inclusive, mais prestígio que o próprio Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia na época. Então, Publius Lentulus era uma figura importante em Roma, e ele conta nesse livro que tudo que ele conta, apesar de trazer muita dor, porque é ruim às vezes você lembrar de fatos ruins que passaram em sua vida, apesar de muita dor, essas recordações trazem alegria, porque elas são oportunidades para mostrar para nós, para todos nós, que os erros são oportunidades para ressignificar também e melhorar. Mas voltando para Publius Lentulus, ele era muito vaidoso e muito orgulhoso,
Claro, ele era emissário do próprio imperador de Roma na região, então como emissário ele tinha até aquele peito estufado, assim, por causa que ele tinha muito poder. E o que levou ele à Judéia? A filha dele, a Flávia, tinha uma doença incurável. E as pessoas, os amigos dele em Roma falaram, olha, vai para a Judéia porque lá tem um ar diferente, tem um clima diferente, pode fazer bem para ela. E realmente fez. A Flávia teve algumas melhoras, mas a Flávia, filha de Públio Lentulus, ela era um espírito que encarnou para expiação. Como o perispírito dela já tinha as marcas da doença, era a vida dela ali, a expectativa de vida era muito curta. A expectativa, porque a fé da mãe da Flávia, a Lívia, mudou tudo isso. E a Lívia, a esposa do Públio Lentulus, era um espírito bastante iluminado. E ela conheceu Jesus, acompanhava Jesus, assistia às palestras de Jesus e principalmente acreditava no poder de cura de Jesus. E aí ela pediu para o marido em casa, apesar do marido todo poderoso e tudo mais, pediu, por favor, conversa com Jesus e pede a cura para nossa filha. E ele era meio reticente nessa questão. E nesse livro, esse livro narra também o encontro de Públio Lentulus com Jesus. Públio Lentulus achava Jesus um profeta meio obscuro e não acreditava muito em Jesus. Mas ele foi ao encontro, meio a contragosto, mas foi. A esposa mandou. Amigos, vocês acham que o senador, com toda aquela pompa e tudo mais, ele também tem essas questões. A esposa falou, vai lá, conversa com Jesus e vê se não demora, vê se não fica mosqueando muito na rua, não. E ele foi. Aí ele baixou a cabeça para a esposa e falou, eu vou então. Brincadeiras à parte, ele foi um pouco escondido, deve ter colocado um capuz para ninguém ver ele à noite, foi meio devagarzinho, e ele foi ao lugar que a Lívia tinha falado para ele, porque a Lívia conhecia os costumes de Jesus, sabia que ele gostava de orar à noite em um determinado local, e Públio Lentulus foi lá e esse encontro aconteceu. No encontro, Jesus convidou Públio Lentulus a mudar de vida. Falou, olha, se você aceitar mudar de vida, você vai mudar não só a tua, mas também a vida de milhares de pessoas, porque você tem uma posição muito importante. Olha o que você pode fazer para a comunidade, olha o que você pode fazer, inclusive para o teu país. E ele falou também, Jesus falou, você vai ter a oportunidade também de burilar o teu perispírito, que já vem com marcas de outras vidas. Você já vem com erros de outras vidas, erros do passado. Então você vai ter essa oportunidade. E tudo pode ser lentamente se transformando para o bem se você aceitar a mudança. E Jesus ainda alertou que se ele adiasse essa mudança, ele seguiria com as marcas que ele tinha ali naquele momento e ele sofreria ainda mais com marcas novas que ele poderia adquirir. De novo, não tem nenhuma punição aqui, irmãos, mas Jesus só estava falando que ele sofreria o que ele mesmo estava impondo para ele, lei de causa e efeito. E não cabe a nenhum de nós julgar aqui o que aconteceu, mas só para encurtar a conversa, Públio Lentulus decidiu não mudar. E ele adquiriu, inclusive, outras marcas. Foi um adiamento apenas. Vou dar um spoiler aqui, a filha foi curada, não pela fé dele, mas pela fé da esposa. E a gente tem algumas notícias aqui, só para fechar a história de Públio Lentulus, com certeza houveram mais experiências, ele teve a oportunidade de burilar o perispírito, porque
a gente pode ficar com uma dúvida aqui, pô, Publius Lentulus e agora Emmanuel, o espírito adiantado. Com certeza houveram muitas coisas aqui nesse intervalo de tempo, entre o tempo lá do encontro de Jesus até agora, que ele conseguiu mudar as marcas para marcas do bem. A gente tem algumas notícias aqui dele como escravo Nestório, no livro 50 anos depois, e como servo cristão nas perseguições do Império Romano, no livro Ave Cristo. E já como Emmanuel, além de aparecer como integrante do Espírito da Verdade, ele também aparece como mentor espiritual do Chico, ditando 104 livros fantásticos para a psicografia do Chico Xavier. Então, irmãos, as cicatrizes, marcas dos nossos erros, não podem ser confundidas com marcas das nossas fraquezas. Elas devem ser vistas com marcas da nossa fortaleza. E só para a gente se encaminhar para o fechamento, então, cada um de nós é uma característica do nosso espírito e do nosso perispírito. Somos formados pelas nossas vivências, da nossa trajetória ao longo dos séculos, porque a gente imagina que é só essa vida aqui que a gente está tendo que pode ser determinante. Ela é determinante, a gente tem que aproveitar esse momento, mas ela é formada ao longo dos séculos também. Todos nós seremos pessoas de bem, tenhamos essa certeza. Todos nós seremos espíritos felizes também. Todos nós seremos perfeitos. Mas cada um de nós só será feliz e perfeito a partir da nossa história, da nossa trajetória e também das nossas escolhas. Cada espírito é diferente. Não existem dois espíritos iguais no universo. Que marcas deixaremos no mundo? Que marcas estamos recebendo da vida? Que marcas estamos deixando na vida? Usar os últimos 40 segundos aqui para uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Você marca a sua vida. Tudo o que você faz ou diz traz a marca da sua personalidade. Em todo lugar você está dando um recado pessoal. Somente você pode fazer como faz, mais ninguém. Sai de você uma vibração inconfundível. Deus o vê assim. Para ele, você é único em todo o universo. Sua marca é conhecida por ele. Seu rastro é diferente de todos os demais. Deus tem com você uma ligação também única. Ama-o de maneira própria. Você e Deus formam uma unidade de beleza profunda. O amor de Deus lhe flui de uma forma que só você sabe sentir. Foi o amor de Deus que lhe fez inconfundível. Boa noite a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.